Estamos chegando. Acho que a gente está fazendo os ajustes nas posições, tá? Estamos nos posicionando para sentar. A Lid tá vindo. Tô pegando nossos utensílios da live de hoje. Ai, a gente tem que fazer um brinde. Vamos esperar o pessoal entrar. Tô vendo, eu tô meio cega, gente, então, mas eu vou lendo. A Lid vai me ajudando a ler. Um pouco aqui, talvez. Quem vai entrando? Melhor, né? Sim, a Carol. Não vou conseguir acompanhar, tá passando rápido aqui. Mas vamos esperar o pessoal entrar um pouquinho. A gente tá na hora? Estamos Ó, na o marido! hora. Oi, marido! Vamos começar. Nos preparar para começar. Gente, voltamos com as nossas lives, né? Depois das minhas férias, depois de Semana Santa, Páscoa, Tiradentes, tudo que tem direito. A gente volta e agora a gente vai vir fielmente de 15 em 15 dias. Viremos para fazer as lives com vocês e trazer temas e curiosidades sobre gestação, parto de uma forma diferente. Então, todo mundo nos conhece, eu sou a Camila, né? Eu sou a Lidiane. Nossa, eu sou fisioterapeuta. Sou profissional de educação física. Daquela apresentação básica. E o tema de hoje é fases do trabalho de parto. A gente estava até comentando hoje à tarde, né, um pouco sobre trazer temas diferentes, trazer coisas surpreendentes. Mas esse tema é, de certa forma, surpreendente, porque a gente vai trazer as fases do trabalho de parto na visão biomecânica. Então, se vocês achavam que já tinham ouvido falar nas fases do jeito que a gente vai falar hoje, vão se surpreender. Vamos trazer a biomecânica por trás das fases do trabalho de parto. E ao mesmo tempo que a gente vai dizendo as características de cada fase, como vocês podem identificar e o que pode ser feito em cada uma das fases, mais ou menos, assim, né, resumidamente, porque senão também a gente vai ficar aqui muitas e muitas horas. E nós somos objetivos nas nossas lives. Então a gente já vai começar, já tem aí uma galera. Vamos começar já de começo. Peguem papel e caneta para anotar cada fase e para saber quando começa e o que fazer em cada fase, que é o mais importante. Principalmente o que fazer com o nosso corpício. Tá aqui os nossos personagens, as nossas personagens, o nosso quadril e a gente tem uma personagem nova, o nosso útero. Esse é o nosso útero. Aqui tá o nosso colo do útero, que é muito importante nas fases de trabalho de parto. A gente tirou o tampão dele, para vocês verem que ele fica... Aqui ele já tá fino e apagado, já está em trabalho de parto. Nós já estamos em trabalho de parto. Vamos lá, depois de apresentar, vai, Lid. Então tá. Vamos começar pela primeira fase, a fase latente do trabalho de parto. É aquela fase que tem os pródromos, que pode levar até dias, até semanas. Então, começa aquelas dores, aquelas contrações, a barriga começa a ficar dura, mas ainda não é aquela contração tão dolorosa, é uma contração que ainda dá para aguentar e ela é muito espaçada. Ela não é regular. Isso, muitas das nossas pacientes relatam assim, parece que tá começando, aí fica um dia inteiro no parece e no outro dia acorda sem nada mesmo, como se nada tivesse acontecido. Pode acontecer e depois pode vir de novo no fim do dia, por exemplo, depois ficar mais um dia sem vir. É realmente a fase latente de pródromos que ainda não é o trabalho de parto, então não se preocupem, não procurem a maternidade nesse momento, a não ser que tenha acontecido algo novo, tipo estourou uma bolsa ou teve algum sangramento, alguma coisa. Mas se não aconteceu nada de diferente, se são só essas dores que não são constantes, nem precisa procurar a maternidade, porque não é a hora ainda. A fase latente, ela vai do 1 centímetro de dilatação, meu dedo mais ou menos, até os 4, 5 centímetros. Não há uma discordância dali, mas hoje o Ministério da Saúde considera até 5 centímetros fase latente, né? E a OMS também. Então, 5 centímetros de dilatação.
Por que pode durar dias? Porque às vezes tem muita mulher que fica grávida, vai lá na consulta nas 37, 38 semanas e tá com 1 centímetro. E aí a mulher se apavora, acha que vai ser rápido, acha que já vai ganhar, começa a avisar todo mundo. E não é bem assim. Como as contrações elas não são regulares, essa dilatação ela acontece lentamente. Algumas literaturas nem consideram de fato o trabalho de parto ainda na fase latente, né? Trabalho de parto mesmo, só na fase ativa. Mas algumas já consideram. E aí, a gente acha importante, assim, vocês reconhecerem isso, né? Não só o trabalho de parto ativo, mas saber que antes do trabalho de parto ativo tem tudo isso. Vocês podem sentir, vocês podem ficar muito ansiosas, assim, apreensivas de que a coisa engrene. E aí quer fazer exercício, quer fazer alguma coisa para ver se aquilo ali vai, se engrena de uma vez. E acontece que pode fazer exercício, vocês podem seguir com a vida normal, de preferência, se possível, se a dor não atrapalhar o dia a dia de vocês, segue a vida normal nesse período, tá? Se tiver que trabalhar, se estiver trabalhando e tem condições de ir, vai. Se quiser fazer um exercício, uma caminhada, faz. Mas também aproveitem um tempo para descansar. Porque às vezes isso pode levar muitos dias e acabar cansando a mulher antes do trabalho de parto ativo e depois no trabalho de parto ativo, que precisa de energia, não tem. Então descanse a vida normal nesse período do trabalho de parto latente. E aí tem algumas características transitórias. Ai, como é que eu posso saber se eu estou passando da fase latente para a fase ativa? Fisicamente, a disposição aumenta muito. Parece que dá um boom de disposição antes de entrar na fase ativa. Tu quer se mexer muito, o teu corpo ele tem realmente um boom de hormônio que te dá disposição. Tu começa a sentir que a tua pelve tem muito movimento ainda, independente da altura do bebê, mesmo que ela esteja baixa, ela ainda se movimenta bastante na fase latente, ali para entrar na fase ativa, porque na fase latente não tem como o bebê estar encaixado totalmente, né? Já empurrando e já travando. Cadê a nossa filhote? Como tá sendo empurrado ainda, você não vai encontrar um bebê aqui, travando a pelve na fase latente, porque ele já vai estar nascendo. Então ela pode estar chegando ali, né, no estreito, mas tu ainda tem muita mobilidade. Então é uma fase que você vai sentir vontade de se mexer, você pode querer fazer exercício físico, mas como a Lidy falou, respeita o descanso, porque você vai precisar dessa energia. E vai chegar uma hora que pode causar, assim, uma dúvida, né? Ai, tá, mas agora já tô o dia inteiro sentindo as contrações. Mas e aí, será que já é o trabalho de parto ativo? A gente sempre dá uma dica de 3 coisinhas para se fazer antes de começar a contar as contrações para saber se elas estão dentro das contas que a gente faz para o trabalho de parto ativo. Primeiro, deixa só eu dizer, para ser trabalho de parto ativo, 2 coisas precisam estar acontecendo, que são as contrações regulares, que duram 40 segundos ou mais, com 3 contrações em 10 minutos. 3 em 10 minutos que durem de 40 segundos ou mais. São as contrações do trabalho de parto ativo. E a dilatação de 5 para cima, 5, 6 para cima. Só que isso vocês não vão ter como saber em casa, só quando fizerem a avaliação, quando forem para uma maternidade ou na consulta com obstetra. Então a dilatação vocês não vão saber em quanto está, mas as contrações vocês podem controlar. Então, quando elas começaram a ficar mais fortes, mais intensas e mais regulares, já não é a hora de ir para a maternidade assim. Primeira coisa, antes de contar as contrações, toma um banho relaxante ali da temperatura que vocês gostam. Nem digo um banho quente, porque eu gosto pelando, mas tem quem não gosta. Então, toma um banho que tu goste, relaxante, descansa ali no banho, deita. E aí, tu vai contar as contrações. A gente tem um aplicativo que a gente gosta muito, que é o que a gente recomenda nas nossas mentorias. E está no nosso Instagram, em post também. Tem post no nosso Instagram com ele, com indicação dele. Porque ele marca direitinho, tu coloca ali quando começa a contração e quando termina a contração. E ele vai dar o tempo da contração, quantas contrações tu teve em quanto tempo. E ele mesmo já vai te dizer, é hora de ir para maternidade ou ainda não é hora de ir para maternidade.
Mas caso tu não queira o aplicativo, pode contar no relógio mesmo. Começou a contração, tu olha pro relógio, vê quanto tempo ela durou. Durou menos de 40 segundos? Provavelmente ainda não é o trabalho de parto ativo, tá? Durou mais de 40 segundos e teve 3 em 10 minutos, pode ser que seja já o trabalho de parto ativo. Mas, por exemplo, elas estão durando 40 segundos, mas o intervalo é muito grande e dentro de 10 minutos tu teve só 2. Então, espera mais um pouquinho, daqui a pouco tu conta de novo. E é um momento realmente de muita ansiedade, a gente sabe. E é aí que algumas famílias, alguns casais se precipitam de buscar a maternidade, porque querem que a coisa vá e aí acham que chegando no hospital talvez vá, mas não vai. E esse é o início do trabalho de parto ativo, né? Passou dos 6 centímetros, dos 5 centímetros, né? Dos 6 centímetros. Começou a ter essas contrações mais fortes. E a gente já falou de como saber que estava em trabalho de parto ativo antes, como saber a altura do bebê, mas só reforçando, você tem uma pelve mais restrita, as dores são mais intensas e são mais em toda a região da barriga, a cólica ela é mais concentrada mesmo. Você começa a sentir que está saindo do ambiente, quer entrar na partolândia. Então, às vezes você vai ter um momento de consciência plena, às vezes você vai estar focada ali no teu momento mesmo, mais profundo. Às vezes tu vai ser intercalado entre disposição, ânimo e momentos de cansaço. Então, essas oscilações, tanto físicas quanto mentais, elas são comuns do trabalho de parto ativo. É o momento ativo, então é o momento de você ouvir o seu corpo e adotar as posturas que o seu corpo está mandando você adotar. Lembrando da nossa última live que está lá no YouTube, que eu não vou repetir aqui, de acordo com a posição que o bebê está. No útero, a gente vai ter a dilatação maior, né? Vai estar mais ou menos assim já. Sim, o tampão provavelmente já saiu todo. E aí sim, o bebê ele pode chegar mais na saída mais próximo, encaixando todo mundo aqui dentro. Só pra mais próximo ao colo do útero que tá aqui atrás e mais encaixado mesmo na pelve. Isso já é uma característica também de trabalho de parto ativo. Então essa é a fase, é a hora de, se teu parto for na maternidade, de ir pra maternidade, de avisar a equipe, de também tentar se concentrar, respirar. O trabalho de parto ativo, ele não é tão longo quanto o latente, mas ele também não é miojo, não é instantâneo. Então, ele pode sim durar 12 horas, ele pode levar até 18, até 24 horas. Se tiver tudo bem com o bebê, tiver tudo bem com você, pode dar seguimento normal. E nessa hora, o exercício acelera o trabalho de parto? Dependendo das posturas que tu adotar, dependendo da altura que o bebê tiver, porque dentro do trabalho de parto ativo, o bebê pode estar alto ou estar mais baixo. E aí vocês sabem identificar isso, porque vocês assistiram a live que a gente fez sobre as posições do bebê. Dependendo da altura que o bebê estiver, se tu fizer uma posição ou outra, tu vai acabar ajudando a abrir, a dar mais espaço para o bebê. Mas isso é uma teoria que é importante vocês saberem também, que eu acho que live de posições no parto a gente não fez, né? Faremos. Faremos. É muito importante que vocês saibam qual posição é mais favorável para o bebê descer. Mas, além disso, é muito importante que vocês escutem o corpo de vocês. Porque, assim, ó, eu penso, né, na minha cabeça. Quando eu tô com alguma dor, se eu tô com alguma dor na lombar, a primeira coisa, meu primeiro instinto é fazer alguma coisa para aliviar. Então, eu vou fazer algum movimento que vai me dar alívio. Então, se o bebê estiver em alguma posição que precisa passar, que não tá tendo espaço, o teu corpo vai dizer, tu vai sentir necessidade de abrir a perna, tu vai sentir a necessidade de te acocorar, de ficar no chão em 4 apoios. Se tu já tiver a consciência e o conhecimento de qual movimento ali é melhor, vai facilitar. Mas tenta sempre escutar o corpo para se posicionar nesses momentos. E sim, o movimento, a posição, o exercício vão ajudar nesse momento, em todas as fases do trabalho de parto, desde que tu sinta vontade de fazer e não faça para se cansar.
Isso aí, e também respeite, porque o trabalho de parto ativo ele é longo. O que importa para empurrar o bebê são as contrações e ele ter espaço, conforme os movimentos que você vai sentindo necessidade de fazer. Então, o espaço é dado durante as contrações. E também importa que você guarde um pouquinho de reserva para o expulsivo, né? Que é a fase que você tem que fazer um esforço maior para o bebê nascer. Então, guardar reserva energética, força, repouso também para a última fase do trabalho de parto é muito importante. E aí vem a última fase. Saber dosar, né? Entre a atividade, o movimento e o descanso. Provavelmente durante as contrações tu vai sentindo a necessidade do movimento, de se posicionar de uma maneira diferente, e no intervalo tu vai aproveitar para descansar, tá? E a última fase, que é a fase do expulsivo, a gente vai falar um pouquinho sobre ele e algumas dicas também sobre o expulsivo. O expulsivo é quando o colo do útero já está com 10 centímetros de dilatação. Lembrando que Isso aqui tem uns 30 centímetros. Esse colo. Um pouquinho menos. Esse Um pouquinho colo. menos, gente. 10 centímetros. Dava 10 pra centímetros. nascer. 10 centímetros de dilatação. E aí, nesse momento, é que pode começar a vontade de fazer força para o bebê sair. Não necessariamente. Fez 10, tô com 10 centímetros, então tá, faz a força porque tem que fazer a força para o bebê nascer. É uma vontade espontânea, que ela pode surgir imediatamente, às vezes com 9 centímetros a mulher já sente vontade de expulsar, ou não. Ou às vezes a mulher fica com os 10 centímetros por um tempo e a vontade não aparece, ela vai aparecer daqui a pouco. Tenham paciência também. É um momento muito delicado. Falo mais alguma coisa da fase? É isso, é os 10 centímetros e a vontade de fazer a força. Na teoria, essa é a descrição da fase, e no sentimento, né, assim, no fisiológico, existem algumas indicações que você tá chegando no expulsivo. Por exemplo, a vontade de desistir. Se você tá chegando perto e aí você começa a sentir, não, quero pra cesárea, não deu, não aguento mais, quero desistir. E isso é bem unânime, praticamente todas as mulheres têm essa experiência, é porque está chegando no expulsivo, o expulsivo está próximo. Então espera mais uns 30 minutos, uns 40, você vai ver que você vai sentir a vontade de fazer força. Uma outra coisa é essa desproporção, né? Que às vezes, imediatamente nos 10 centímetros, você não sente a vontade. Espera sentir a vontade. Apesar do expulsivo começar aos 10, o puxo ele começa quando o seu corpo sentir vontade. Então, chegou nesse momento que você sente a vontade de urrar, a força que você faz ela é diferente da força de fazer cocô, é diferente de qualquer outra força, mas a dor parece que ela é uma dor que dá uma vontade de gritar como se fosse um urro mesmo, uma força mais, sim, gutural, é até difícil de explicar, mas normalmente quando a gente escuta as mulheres em trabalho de parto ativo, você consegue já identificar pelo som, em expulsivo, né? Pelo som que elas fazem da contração. E aí você consegue sentir até que o teu som ele é mais grave, o som que você exprime. Isso é um sinal que o expulsivo está começando. E a partir daí, o período ele é mais curto mesmo, né? Não se tem um tempo estimado, mas não costuma levar muito mais que 3, 5 horas. Você não passa 12 horas em expulsivo. Porque no expulsivo é importante lembrar que se está com 10 centímetros, o bebê ou tá saindo do útero já, ou já tá com a cabecinha fora do colo do útero, ou tá no canal vaginal, que é mais estreito, é realmente mais apertadinho, então ele não vai ficar no canal vaginal durante 12 horas. O expulsivo tende a ser mais rápido. E o próprio corpo já vai diminuindo o intervalo das contrações, que é para acelerar esse tempo, né, para que não se prolongue demais. E também tem umas glândulas que o bebê fica pressionando depois que ele sai do útero, que fica fora do útero, que são as glândulas de Ferguson, que elas fazem um feedback positivo para o corpo. Então, quanto mais o bebê pressiona, mais contração tem. Quanto mais contração tem, mais o bebê desce. Quanto mais o bebê desce, mais ele pressiona, maior a contração, e é um feedback positivo que é para acelerar a saída do bebê nessa hora. Essa é a fase expulsiva. E aí vem a parte bem delicada. O expulsivo é o período
onde mais acontecem intervenções no parto que vocês não querem que aconteça, tá? Às vezes o trabalho de parto ativo, ele é todo lindo e maravilhoso, todo mundo te dando atenção, te dando espaço, te dando privacidade. E no expulsivo todo mundo quer acelerar, todo mundo quer colocar a mão para ver se consegue tirar o bebê logo daí de dentro. Não sei porque esta pressa, esta angústia e este nervosismo. Se o bebê tá bem e a mãe tá bem, não tem por que ter pressa assim desesperada para o bebê sair. Com o tempo ele vai sair. E aí, algumas coisas podem acontecer. Mesmo que tu coloque no teu plano de parto que tu não quer, que tu quer hands off, acho que a gente já falou sobre hands off aqui em posts, em vídeos no nosso YouTube, que é não colocar a mão no períneo da mulher, não ficar fazendo massagem na vagina, ali no canal vaginal para ver se dá mais espaço para o bebê. Isso tudo não adianta, só atrapalha, mas é o que as pessoas, é o que alguns profissionais tendem a fazer nesse momento. Tu não tá ainda com vontade de fazer força e as pessoas querem que tu faça força, mas vamos ver se não sai. Tem certeza que tu não tá com vontade de fazer força? Faz um pouquinho de força para ver se não vai sair, te ajuda. Não precisa se desesperar, e a gente sabe que nessa hora o casal fica sensível e fica querendo que isso acabe logo também. E é um processo que já vem de todo o trabalho de parto, né? Então, o casal já está mais cansado, a mulher já está mais cansada, atende. E essas informações que, às vezes, independente da equipe, a gente sabe que tem muita equipe que trabalha nessa mesma linha, que tem a mesma ideia, mas a gente sabe também que a realidade de muitas pessoas não conseguirem acesso a essas equipes, porque são equipes mais caras pela formação e pelo intuito que elas querem levar. E tem um cachorro querendo participar da live. Então, a ideia aqui é a gente dizer para vocês, é informar mesmo. Esperamos que cada vez menos as equipes se intrometam nesse momento. Mas enquanto isso não acontece, enquanto essa formação não muda, é dizer para vocês abstraírem. Confiarem em vocês. E aí, assim, ó, a gente tem 2 dicas em primeira mão, porque a gente vai fazer um post com essas dicas, mas em primeira mão para vocês, 2 dicas que surgiram quando a gente acompanhou alguns partos para o expulsivo, tá? Não quer o puxo dirigido, tu não deseja que as pessoas fiquem mandando tu fazer força, fone de ouvido. É perfeito, porque além de tu não escutar, se tu tiver com música aqui, tu não vai escutar as pessoas mandando tu fazer força, e aí tu pode fechar os olhos, que aí tu fica off mesmo. E também as próprias pessoas acabam não falando, porque tu tá de fone, então tu não vai escutar, não vai adiantar, elas não falam. Então tu fecha os olhos, tá com o fone, de preferência aqueles assim bem grandes, pra todo mundo ver que tu tá de fone, põe uma música, ou se tu não quiser nem põe a música, mas realmente só o fone ali, as pessoas já ficam meio assim de falar, porque não vai fazer sentido falar com uma pessoa que não tá te ouvindo. Para o puxo dirigido é ótimo, o fone. E a outra dica são as posturas. Pensa comigo, se tu tiver deitada numa cama, não vou nem dizer com as pernas nas perneiras, porque isso daí, pelo amor de Deus, isso não, de jeito nenhum. Né? Mas, quase né? Não, isso é quase proibido, isso é quase uma violência. Mas, digamos, deitada com as pernas apoiadas ali, mesmo até semi-sentada, qualquer posição que facilite a visualização da saída do bebê pelo profissional vai facilitar a intervenção dele, como uma episiotomia, como a massagem para o bebê sair, como puxar o bebê para ele sair. O que mais que dá para fazer ali? Acho que é isso, né? Posicionar tua perna, o teu corpo da forma que eles queiram. Isso, ficar mexendo na tua perna, realmente, fazer tu abrir bem a perna. Tudo isso facilita para que o profissional faça isso, que é o que vocês não querem que aconteça. Então, algumas posições que não sejam, principalmente essa deitada na cama, na altura dos olhos do profissional, 4 apoios, a banqueta de parto, até facilita também, quer dizer, dificulta, né, a manipulação. Cócoras. Cócoras de pé. De pé também. E assim,
dependendo da equipe, né, ou de onde você tem o seu parto, principalmente, assim, eu acho que o SUS, por ser mais acessível e por não ter algo padronizado, até deveria ser mais padronizado, mas não é tanto. A gente sabe que cada hospital é de uma forma e a gente não tem como dizer que todos são iguais, né? Tem como dizer, você vai receber uma assistência que ninguém te interfira no teu parto. A depender da equipe, eles vão te pedir para mudar a posição. Quem sabe tu não deita? Mas você pode exigir isso, né? Você pode exigir, não, eu quero ficar na posição que me agrada. O teu acompanhante também pode falar isso. E você pode colocar isso no teu plano de parto, porque se você coloca no teu plano e eles dizem ou ordenam que você vá para outra posição, é violência obstétrica. Então, você vai estar garantida sobre todos os teus direitos de que isso não vai acontecer, né? Se acontecer, é violência. Tá errado. Essa é a dica, são as 2 dicas-chave do expulsivo. Posições de pé e fugir de escutar as pessoas. Fone de ouvido. E para movimentos e posições, a gente falou, né, na live anterior, a gente tem um vídeo no YouTube, mas a gente vai passar numa próxima live as posições adequadas para cada fase, inclusive para o expulsivo, que tem as posições que favorecem o expulsivo, falando da biomecânica, mas a ideia principal é manter o assoalho pélvico alongado. Para isso é importante ter um pouquinho de abertura, mas manter o bumbum empinado e os joelhos girados para dentro, né? Que aí você consegue abrir aqui e abrir aqui atrás e facilitar o expulsivo. Então, essa é a biomecânica do parto. Qualquer coisa que saia disso, que é queixo no peito, perna dobrada, não sei de onde tirar. Cada coisa que a gente escuta, né? Daqui a pouco vou botar a mulher de ponta cabeça. Pra ver se sai. Não sei qual é que é. Então era isso, né, gente? Outra coisa. Olha aí, até ela esqueceu. Até ela esqueceu não, mas acho da que não saída da placenta. Gente, todo tem mais uma fase. esquece. O neném nasceu, deu, é oba-oba. Não, tem mais uma fase, inclusive. Recentemente a gente tinha um post falando sobre isso. A gente sempre esquece, todo mundo esquece. Até a mulher eu acho que esquece que tem mais alguma coisa pra sair. Mas a 4ª fase do trabalho de parto, que é a dequitação, tem esse nome, não sei porquê, não sei a origem, mas a dequitação é a saída da placenta e dos anexos embrionários, tá? Ela acontece pós a saída do bebê, até 2 horas no pós-parto. Pode ser necessário que o médico dê um puxãozinho leve e delicado. E é nessas horas também que é feita a injeção de ocitocina. Eu ia falar progesterona, não sei porquê. A injeção de ocitocina para auxiliar a involução ali, né? Pro útero contrair mais e ir voltando e evitar a hemorragia. Isso aí. Às vezes a mulher nem vê Sente, que tá nem saindo. acontece. Às vezes a saída ela é natural, alguns médicos esperam mais. A gente fala até 2 horas porque é o que a equipe costuma esperar. Tem equipes que aguardam mais, tem equipes que já tendem a fazer, porque ali o bebê ficou no contato pele a pele, 2 horas é o período de recuperação e já quer ir pro quarto. Então é normalmente o período que isso acontece. Né? Ela acontece inclusive depois do cordão umbilical parar de bater e ser cortado. Então a dequitação ela é realmente no finalzinho, ela é depois que o bebê já tá ali no teu colo, mamando, né? Tudo tá com você, você nem percebe, mas é importante que ela aconteça, né? E às vezes pode dar umas cólicas mais, né? Que são as contrações ainda, que o útero ainda se contrai para empurrar a placenta também, mas nem se compara com as contrações para empurrar o bebê, né? E é nela que é feita os desenhos da placenta, né? A gente tem um post falando sobre as 1001 funcionalidades da placenta pós a gestação, né? Pós o parto. Uhum. E ela existe, então não esqueçam dessa fase. A gente esqueci. Inclusive, uma dica que a gente dá é vocês colocarem no plano de parto de vocês o que quer fazer com a placenta. Porque
o hospital se É, quer. mas quer botar fora, descartar, enfim. O hospital descarta, mas você tem a opção de alinhar isso com a equipe antes. Se quer guardar, se quer plantar, se quer comer, Bela Gil, né? A outra também, a Fernanda Lima, né? Isso, então fica opcional pra vocês. Não temos nada contra ela, vamos a placenta. Agora sim, isso. agora tu fala. Eu não me lembro agora do que eu ia falar, mas não era do assunto, era outra coisa, então... E a gente quer saber, essas são revisando, 4 fases do trabalho de parto: latente, ativa, expulsivo e a dequitação, tá? O parto em si, né, aquela ida para a maternidade, o processo de maternidade acontece mais da fase ativa em diante. As fases emocionantes, tensas, de nervosismo e ansiedade é a ativa e o expulsivo. E a gente quer que vocês saibam que é assim, mas também que acalmem o coração, se preparem emocionalmente e estejam com o corpo preparado antes, previamente, para essas fases. Não adianta querer ir na hora fazer tudo que a gente diz de dica aqui. O ideal Ficar de é cócoras fazer na nunca ficou de gestação. cócoras na vida, né? Exato. Então tá, gente. Hoje a gente nem conversou muito com vocês, a gente Verdade. só veio e falou, mas é que a gente já chegou meio atrasadinha, né? Mas na próxima live a gente tenta bater um papo maior, tá? E próxima live a gente ainda não decidiu o tema, talvez a gente faça aí uma votação ou a gente decide. Vamos ver. Vamos ver. Vamos deixar essa live gravada, né? Vamos! Vamos deixar ela no YouTube para vocês compartilharem, para vocês anotarem se perderam alguma coisa, interagirem mais também nas próximas. Espero que vocês tenham gostado. E aí, até 15 dias pra frente. Se quiserem mandar dúvidas, mandem ali no direct, falem com a gente, podem conversar, tirar dúvidas. Estamos à disposição. Partiu.